Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Está na casa de Deus, está na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós saudamos a amada igreja e a todos que celebram conosco nessa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. 41 anos. A nossa igreja completa. E nós estamos muito felizes, muito alegres. 41 anos de coisas tremendas que Deus tem realizado. 41 anos, irmãos, de vidas transformadas, de evangelho pregado, da palavra de Deus sendo ensinada. Aleluia. Glórias ao Senhor. Nós queremos mais uma vez dar as boas-vindas a todos aqueles que se unem a nós nessa noite, nessa festa e nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você que é de outra congregação, ou que é um convidado, ou que simplesmente foi tocado pelo Espírito Santo para estar conosco nessa noite, sinta-se abraçado por essa igreja. Esse culto está sendo transmitido pelas redes sociais da igreja, e você que nos acompanha à distância, que Deus em Cristo também te abençoe, meu querido, meu prezado. Ontem nós tivemos uma noite memorável aqui com as nossas congregações e foi muito bom, um culto realmente muito alegre. Hoje pela manhã nós estivemos aqui desde as 7 horas da manhã. O evangelismo, pregando a palavra, depois nós tivemos um batismo muito bonito aqui, alguns irmãos sendo submetidos ao batismo. Tivemos a Santa Ceia, glória a Deus, aqueles que aqui puderam participar. E depois um cerimonial que nós começamos pela manhã, mas vamos encerrar daqui a pouco, após a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos mais uma vez recitar o nosso tema e a nossa divisa, o tema e a divisa dessa festa. Então o nosso tema é o que, irmãos? Graça. Ok, não pode esquecer não, mais forte ainda. Graça que transforma. Em Romanos 6:20, a parte B diz: mas onde abundou o pecado, superabundou, mais uma vez, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Curva com a cabeça. Entra o teu coração agora. Vamos permitir que o Espírito Santo atue livremente nessa noite. Cada vida aqui presente. Nós não viemos aqui simplesmente porque decidimos vir. Nós viemos aqui porque há um poder maior atuando em nós para estarmos aqui nessa noite. É o poder do Espírito Santo de Deus. Bendito Deus e Pai. Que coisa linda o Senhor nos proporciona nessa noite. Esse encontro de celebração, esse encontro de comunhão fraternal. Ó Deus, nessa noite nós estamos aqui tão alegres porque o Senhor é o motivo de tudo isso. Foi por ti, é para ti, ó Deus, que prestamos esse culto. E que o Senhor, agindo livremente nesta noite, em cada vida aqui presente, em cada coração, através da tua palavra santa, o Senhor possa operar a transformação, a mudança, trazer o entendimento necessário, para que possamos convergir as nossas vidas para o centro da tua vontade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos ouvido muito acerca de graça. E ouvir, meditar, aprender acerca da graça de Deus nunca é demais. Nunca é demais. Irmãos, foram tantas mensagens. Se nós pegarmos aqui desde segunda
segunda-feira, quando Deus começou, né, naquele culto tão bonito com as crianças, e cada dia o Senhor foi usando tantas pessoas. Seja pastor Marcelo, ontem pastor Israel, que quantos ensinamentos preciosos acerca da graça. Por isso eu não me atrevo a dizer que vou conseguir acrescentar muita coisa, mas se nós conseguimos nessa noite fixar o que aprendemos e nos desafiarmos a praticar o que aprendemos, já é algo tremendo. Aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos para o significado de graça, nós observamos que graça é a bondade em ação. Graça é favor, mas não é um favor qualquer. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Porque uma coisa é a gente dizer favor com favor se paga, bondade com bondade se paga, mas a graça de Deus não há como pagar, irmãos. Porque é um favor que nós não merecíamos de maneira alguma. Na verdade é o contrário. A graça é você merecer o pior e receber o melhor. Olha só, você está na expectativa de que o que você fez por merecer é algo de ruim, é algo de muito negativo, e o que vem é algo de bom, é algo para te promover, é algo para te fazer crescer. E o que nós queremos nessa noite é crescer nesse entendimento melhor acerca da graça, da bondade, do favor que Deus faz para nós, que nós não merecemos. Eu quero lhes contar uma história. A história de um homem que estava andando pelas ruas com o seu filho, seu único filho, que tinha 9 anos de idade. E ele estava passeando com o filho pelas ruas. E o filho estava muito alegre por ter a oportunidade de estar com o pai, aprendendo com o pai. De repente aquele homem é abordado por um assaltante. Logo aquele quadro muda rapidamente, a situação fica muito tensa. O homem, preocupado com a segurança do seu filho, diz: olha, você pode pegar tudo que você quiser, mas não faça mal a nós, né, meu filho. O assaltante rapidamente tomou dele a carteira, o relógio, um colar que ele tinha, com a arma na cabeça daquele homem, e ele foi colocando tudo, só não tirou a roupa, mas olha lá, tudo bem. Quando o assaltante está saindo, tira a arma da cabeça do pai e coloca a arma na cabeça da criança e dispara. O pai entra em pânico, a criança cai, uma poça de sangue. O assaltante corre e o pai se debruça sobre o filho, tentando animar a criança. O corpo está inerte ali. O assaltante corre. Quando corre, ele atravessa uma avenida. Quando ele está atravessando uma avenida, tentando fugir de qualquer perseguição que fosse, vem um carro violentamente, bate nele e o atropela, e ele se arrebenta no chão. O motorista do carro não para prestar socorro. Agora está o pai ali, chorando, debruçado sobre o filho, colocando a mão no pulso, colocando a mão no pescoço, colocando a cabeça no coração para ver se ainda pulsava a vida. Ao mesmo tempo ele olha do outro lado da rua e vê o assaltante. O homem que fez a crueldade com seu filho está no chão e ele está se mexendo. O pai constata que o filho morreu. Por mais que ele grite, ele não consegue devolver a vida ao filho.
Ele olha e vê os carros passando, ninguém para, e aquele homem ainda está se mexendo. Ele deixa o corpo do filho aqui e corre até o assaltante. Constata que o homem ainda está vivo. Ele lembra que havia deixado o carro próximo. Ele então levanta aquele homem e sai arrastando aquele homem até o seu carro. Abre o carro e com muita dificuldade coloca aquele homem que está gravemente ferido no banco de trás. Fecha a porta. Agora volta e vai recolher o corpo do filho. Coloca aquele corpo sem vida no banco da frente e sai em busca de um pronto-socorro mais próximo. E o hospital mais próximo que ele encontra é um hospital particular muito grande naquele lugar. Ele invade o hospital gritando por socorro. Chegam os maqueiros, ele vem com o filho, e os maqueiros vão e tiram aquele homem que está gravemente ferido do banco de trás e leva para a sala de emergência. O filho, ele ouve os médicos dizer: não tem mais jeito, ele já foi a óbito. Aquele corpo é embrulhado e levado lá para a sala de baixo do necrotério. Aquele pai ouve uma discussão lá em cima acerca do homem ferido. Aquele hospital é um hospital particular, o custo ali de internação é muito caro. As enfermeiras tentaram conversar com o homem, perguntando quem ele era, qual era a família dele, de onde ele não conseguia dizer absolutamente nada. Ele só dizia: me socorre que eu fui atropelado, está doendo. E os atendentes dizem: nós não podemos atender esse homem. Ele não tem dinheiro, ele não tem família, e nós não podemos atender, porque aqui é pago. O pai da criança sai de onde está e vai. Seu pai, é obrigado você deixar um calção, um cheque, calção aqui. E ele pegou, preencheu o cheque e deixou ali. Voltou para chorar no seu filho. O filho foi sepultado. Dias depois ele recebe um telefonema do hospital dizendo que o homem que havia tirado contra o seu filho acabara de receber algo e que tinha o restante do pagamento a fazer. Ele vai até o hospital, cobra o restante das despesas. Eu pergunto para vocês: que nome nós podemos dar a uma atitude como essa? A um gesto como esse? Algo semelhante o Senhor fez por nós. Algo semelhante o Senhor fez por nós. Nós não merecíamos dele o que dele recebemos. As nossas atitudes, quando vivíamos em rebeldia para com o Senhor, era uma atitude de ingratidão, eram atitudes cruéis. Mas o Senhor não levou em conta as nossas atitudes, como aquele pai não levou em conta o que aquele homem fez com o seu filho. Ele simplesmente derramou graça sobre ele. Isso é graça. Isso é graça. Eu quero dizer para você nessa noite que a graça diz mais sobre Deus do que sobre nós. Diz mais sobre Deus do que sobre nós. Ele decidiu, em sua infinita bondade, em sua misericórdia sem medida, Ele decidiu fazer tudo por nós. Ele não levou em conta o nosso passado de ignorância, o nosso passado de dureza do coração. Ele fez. Foi Ele e não nós. Foi o seu amor. Foi o amor de Deus por cada um dos seres humanos. Foi a sua misericórdia.
misericórdia é colocar o coração na necessidade, na carência, na miséria do outro. Você não age de acordo com o que ele fez por onde, pelo merecimento, mas a necessidade dele. Hoje, o Espírito Santo vai nos ajudar a crescer um degrau a mais no entendimento dessa graça que transforma. Eu quero que você entenda pelo menos 3 coisas básicas acerca dessa divisa, dessa palavra de Paulo, quando ele diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual é o alcance? Qual é o sentido? Qual é a profundidade? Até onde essas palavras vão? A primeira coisa que Paulo está dizendo nesse texto, irmãos, é que a graça é maior. A graça é maior. A graça é maior. A graça é maior do que você imagina. A imaginação humana não é capaz de alcançar. Olha que eu contei uma história e nós já ficamos chocados. E talvez a quase totalidade de nós diríamos: pastor, isso vai além das minhas forças. Eu não faria isso. Mas a graça é muito maior. É muito maior, irmãos. Você tem noção do alcance dessa graça divina? Você sabia que as 2 forças mais poderosas que existem é o pecado e a graça? Do lado negativo, do lado destrutivo, do lado do mal, você tem o pecado, com um poder terrível. O pecado, quando entrou no mundo, ele corrompeu toda a natureza. A natureza cai com a queda do homem. O pecado é responsável pelas guerras que acontecem em toda a história da humanidade. É o pecado no coração do homem que gera esse comportamento destrutivo. O pecado é responsável pela fome. Você diz: pastor, mas a fome é fruto dos sistemas econômicos imperfeitos e isso e aquilo outro. Não. É o pecado que gera todas essas mazelas. É o pecado que gera as pestes. É o pecado que gera os crimes. Toda sorte de malignidade no mundo é fruto do pecado. Eu afirmo com toda a convicção na palavra que sem o pecado nada disso que eu citei existiria no mundo. Então o pecado é uma força terrível, poderosa. Mas a graça é maior que o pecado. A graça é maior que o pecado, porque quando a graça chega, o pecado sai. Aleluia, glória a Deus. Quando a graça entra no coração de uma pessoa, o pecado perde o poder de domínio sobre ela. A graça neutraliza. Você pode dizer: pastor, mas eu já fui uma pessoa muito errada. Mas quando a graça de Deus te alcança, ela transforma o teu pecado num testemunho poderoso da graça de Deus. Aleluia. A graça é maior. Por isso só há uma coisa que você pode fazer pelo pecador: é apresentar a ele o evangelho da graça de Deus. Aleluia.
Mas quando Paulo está dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele está querendo transmitir uma segunda coisa. Ele está querendo dizer que a graça é transformadora. Veja, onde você enxergava pecado, agora você enxerga graça. Agora você enxerga graça. Eu olho alguns irmãos aqui que eu conheço, e se eu os encontrasse alguns anos atrás na rua, transitando pelo bairro, transitando pela cidade, a primeira coisa que viria, a primeira coisa que saltaria aos meus olhos eram os seus defeitos, eram os seus pecados, era a vida de erro. Mas é impressionante porque hoje, quando eu olho esses irmãos, a primeira coisa que salta aos meus olhos é a graça de Deus que os transformou completamente. A graça transforma, a graça muda, a graça modifica. Sua graça é capaz de transformar um pecador condenado à perdição em um salvo justificado. Só a graça. Nada mais nesse mundo é capaz de operar esta mudança. E isso sem que ele fizesse nada. Sem que ele fizesse nada, absolutamente nada. Irmãos, isso é tremendo. Deus fez tudo. A graça significa não há esforço humano, não há mérito do homem. Ninguém pode bater no peito e dizer que eu sou o responsável pela minha própria salvação, pela minha própria mudança de vida. Não há mérito humano, só graça. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele então declara: porque pela graça sois salvos. Vocês estão entendendo? Porque pela graça sois salvos. A graça promove o homem. A graça, irmãos, ela nos eleva. É a graça que pega um homem caído, um homem sem esperança, e transforma esse homem numa nova criatura cheia de esperança e expectativa. É só a graça. É através da graça divina, irmãos, que você encontra uma pessoa que vive uma vida desgraçada, uma vida terrível, e tem a sua vida completamente modificada, e você fica dizendo: meu Deus, que mudança, que transformação. Ela transforma aquele que não tem valor na coisa mais valiosa desse mundo. Aleluia. Eu gosto da frase de Alexandre quando ele diz: do lixo ao luxo. Do lixo ao luxo. É sua graça. Por isso a palavra de Deus em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, olha o que diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Aleluia. Olha o quanto nós aprendemos, irmãos, porque a graça do Senhor nos alcançou. Maravilhosa graça, graça transformadora. Mas há uma terceira coisa que o apóstolo Paulo está transmitindo quando ele diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está dizendo que a graça, ela é suficiente. A graça é suficiente. Ela é suficiente para libertar o homem da prisão do pecado. Ela é suficiente. Em Romanos 6, capítulo 14, 6, versículo 14, Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E porque nós estamos debaixo da graça, as prisões do pecado foram quebradas, irmãos. Ela é suficiente para libertar o homem dessa prisão. Entenda uma coisa: a graça não precisa de complemento. Ela não precisa de uma ajudazinha. Não é a graça, mas as obras que salva. É somente a graça. Aleluia, irmãos. Somente a graça. Não é a graça e os sacrifícios que o homem faz que o salva. Quantas pessoas perderam o seu tempo fazendo sacrifícios para ver se dava uma ajudinha na graça. Para isso os sacrifícios são em vão, porque biblicamente apenas a graça, ela é suficiente. Aleluia, glória a Deus. Não é a graça e os meus esforços, é somente a graça. Por isso ninguém pode, irmãos, e às vezes por força de expressão, de aprendizado errado, alguém pode dizer: mas eu estou me esforçando para ser salvo. Os teus esforços não valem de nada, a não ser a graça do Senhor. Os teus esforços podem levar você a buscar um crescimento espiritual genuíno, uma vida cristã consagrada, uma dedicação ao serviço do Senhor, um zelo para com o teu testemunho cristão. Mas quanto à salvação, os teus esforços e os esforços de ninguém nesse mundo é capaz de fazer alguma coisa a não ser a graça. A graça não precisa ser melhorada. Olha que coisa tremenda. A graça do Senhor, ela não precisa ser melhorada. Sabe por quê? Porque ela não tem prazo de validade. Aleluia. Não tem prazo de validade, irmãos. A graça não prescreve. A graça não precisa ser atualizada. Algumas pessoas estão querendo nos ensinar um evangelho de uma graça insuficiente, de uma graça que parece que caducou, que perdeu o seu poder. Não, a graça sempre é atual, ela é suficiente. Em 2 Coríntios 12, capítulo 8, o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Por isso nós pregamos o evangelho da graça. Nós anunciamos a salvação pela graça. A coisa que você mais precisa nessa vida, em primeiro lugar, é da graça de Deus derramada sobre você. Coloque nas suas orações: Senhor,
Derrama graça, desta graça bondosa sobre a minha família. Derrama da tua graça sobre os meus filhos, sobre os meus pais, sobre os meus irmãos, sobre os meus amigos. Tanta gente correndo atrás de tanta coisa. O homem sem a graça do Senhor é o mais miserável dos seres. Eu considero que a graça, ela é tão importante, mas ela é tão importante para a humanidade, que se os governantes, os líderes tivessem essa consciência, irmãos, nós deveríamos ter um dia mundial para celebrar a graça do Senhor. Você já imaginou todo o planeta parando para celebrar a graça? A gente consegue parar 3 dias no nosso país para celebrar o carnaval. E às vezes as famílias não param um dia para celebrar a graça. E o que nos mantém vivo de pé não é o carnaval, é a graça. O que nos abençoa todos os dias é a graça do Senhor. Veja que mundo injusto, que mundo cruel, que mundo decadente, porque sem a graça toda a humanidade estaria condenada. Sem a graça você não tem esperança. Sem a graça não haveria perdão. E o que seria de nós sem o perdão? Eu quero concluir dizendo o que está no tema, que a graça transborda. Que a graça transborda. E pastor, o que significa dizer isso? Significa dizer que quando alguém é alcançado pela graça, a vida dessa pessoa sofre um impacto tão grande, mas tão grande, que tudo em sua volta é também impactado, porque a graça começa a transbordar em sua vida. A imagem dessa pessoa é impactada. Alguém que é alcançado pela graça, você começa a perceber uma metamorfose, uma transformação tão grande que isso vai impactando em volta. Eu vou ter a ousadia de mencionar, eu poderia mencionar aqui dezenas, mas eu vou mencionar uma pessoa, e eu sei que ela não vai ficar constrangida. Irmã Daniela, fique em pé. Essa abençoada mulher de Deus. Esposa, mãe, filha, serva. De dessa ela postou umas fotos do antes e do depois. Eu achei muito ousado, mas achei tremendo aquilo ali. Pode sentar, minha irmã. Mostrando o que a graça fez em sua vida. Aleluia. E você percebe o impacto, a imagem exterior de uma vida sem a graça do Senhor. E hoje você percebe quando ela anda pelo bairro e na sua rua, com certeza as pessoas percebem algo tremendo aconteceu na vida desta mulher. Talvez as pessoas não saibam o nome, mas a graça entrou, a graça alcançou esta mulher e começou a mudar a sua imagem. Impacta na linguagem, purifica os lábios, e a boca que abria para ofender facilmente, para machucar, para denegrir, que falava sem pensar, agora ela também é alcançada por essa graça transformadora. Dos lábios sai a palavra que abençoa, que edifica, que sara, que cura, que impacta, irmãos.
impacta a família. Não há bênção maior para uma família quando o membro é impactado por esta graça. E essa pessoa vai passando por uma transformação tremenda de dentro para fora. E a família agora, ela passa a conviver com uma pessoa completamente transformada pela graça do Senhor. Afeta os relacionamentos. Por isso, se você quer ter uma família melhor, ore para que a graça do Senhor alcance essas pessoas. Se você quer ter uma rua melhor, o teu vizinho dá muito trabalho, ao invés de ficar batendo boca com ele, reclamando, dizendo que tinha tantos lugares para ele ir morar, e veio morar perto de você, ajoelhe e diz: Senhor, que a tua graça alcance essa vida e mude esse coração. Se eu estou do lado, estou sofrendo, imagina quem está morando com ele. Misericórdia. O impacto é grande, irmãos. E é disso que Paulo estava falando. Impacta as amizades, porque a graça, ela transporta, ela expande. E é por isso que nesses dias que celebramos 41 anos de existência da Igreja Batista Betânia, pensando em mim, pensando em você e em todos aqueles que teriam participação nessa festa, que o Senhor nos levou a refletir e a crescer no entendimento da graça que transporta. Por isso, nessa noite, nós vamos agradecer ao Senhor por esses ensinamentos com uma salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Os intercessores do Senhor já clamando, orando em espírito. O Senhor faz a obra. Faz a obra. Talvez você tenha pensado nessa noite, mas como ser alcançado, como ter acesso a essa maravilhosa graça? Deixa eu lhes contar mais uma historinha para nós encerrarmos aqui. Em Cuba, no final do século XIX, quando estava acontecendo a guerra de independência daquele país, os americanos mandaram soldados para ajudar os cubanos a se libertar do domínio espanhol. E comandando aquele exército estava um coronel chamado Theodore Roosevelt, que viria posteriormente a ser presidente dos Estados Unidos. E muitos soldados americanos tinham se ferido na batalha e o suprimento de medicamentos tinha se esgotado. Roosevelt foi até a Cruz Vermelha que estava lá, naquele ambiente de guerra, e ele foi em busca de medicamento. Quando ele entrou no escritório da Cruz Vermelha, tinha uma moça ali atendente, e ele diz: eu estou precisando de muitos medicamentos, porque há vários dos meus homens feridos, e eu sei que vocês têm medicamento, e eu estou precisando. Quanto é que custa? E a moça diz: nós não podemos vender. Mas como vocês têm tantos? Nós precisando, as prateleiras estão cheias. Eu estou disposto a pagar qualquer quantia, porque os meus homens estão precisando. E a atendente diz: infelizmente, nós não podemos vender. E ela diz: o que eu posso fazer? Diz: o que eu posso fazer para conseguir esses medicamentos? Ela diz: olha, não é pagando, porque não há valor que você paga que vai fazer com que esses medicamentos saiam daqui. Mas você pode fazer uma coisa:
para ter acesso aos medicamentos que os seus homens precisam. Você pode pedir. Você pode pedir. E ele diz, então, só pedindo. Se eu pedir, eu voltei. Ela disse sim. E ele diz, então, eu lhe peço imediatamente que libere esses medicamentos, porque nós precisamos. E ele recebeu tudo o que precisava. Não com dinheiro, mas foi a graça. Aleluia. Não há dinheiro no mundo que pague. Não há esforço nenhum no mundo que se alcance. Mas você que está aqui nessa noite, que tocado pelo Espírito Santo, você sente, eu preciso dessa graça na minha vida. Eu preciso do favor de Deus, eu não mereço. Se o Senhor for olhar o que eu tenho feito, a maneira como eu tenho ignorado, a maneira como eu tenho andado distante, a maneira como muitas vezes eu até tenho zombado desse evangelho. Mas eu aprendi nessa noite que o Senhor não olha a partir do meu merecimento, mas da minha carência. A graça é para quem precisa. Eu quero dizer para você nessa noite que a porta da graça está aberta. E nela o Senhor está de braços estendidos para você. Por isso nessa noite, se alguém que ouviu a palavra e tocado pelo Espírito Santo, teve o coração inclinado a tomar uma decisão de aceitar a graça salvadora e o Jesus dessa graça nessa noite, e dar um passo corajosamente dizendo, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus, eu aceito essa graça que tanto preciso. Ele vai entrar no teu coração e vai operar a mudança que só Ele é capaz de fazer. Enquanto a igreja ora e clama, alguém para Jesus nessa noite, alguém que tocado pelo Espírito Santo sentiu o desejo de aceitar Jesus, quem é a primeira pessoa? Levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Alguém nessa noite aqui nesse lugar? Aleluia, glória a Deus. Vocês podem, os irmãos que estão perto aí, conduzir aqui à frente, aleluia. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você pode aproveitar nesse momento, nessa noite, a oportunidade de se reconciliar e abraçar essa porta da graça que está estendida para você. Glória a Deus. Vocês podem ficar aqui. Esse casal tão precioso, tão abençoado, aleluia. Deus não desiste, irmãos, Deus não desiste. Às vezes a gente acha que Deus está quietinho, Ele está trabalhando, Ele está operando, glória a Deus. E alcançou esse casal, que coisa bonita quando observamos isso. Há mais alguém para Jesus nessa noite? Alguém para se reconciliar com o Senhor? Alguém para voltar para os braços do Senhor nessa noite? Não é por força de argumento, não é por intimidação, é pelo amor que o Senhor tem por você e demonstrou de maneira clara. Nós vamos orar abençoando esse casal. Você que é abençoado por Deus, estenda as suas mãos aqui e abençoe. Há uma transformação muito grande acontecendo nessa família. Eles têm filhos, e não há coisa mais preciosa, mais valiosa. Eu dou um testemunho pessoal de que um filho que nasce num lar transformado pela graça, que é criado no lar onde a graça opera. Nosso Deus e Pai, que coisa maravilhosa o Senhor nos reservou nessa noite. Esse entendimento crescente acerca da tua graça nos constrange, nos deixa sem palavras. Mas o Senhor não quer palavras de nós nessa noite, o Senhor quer atitudes. Por isso nós te louvamos pela atitude desse casal, que nesta noite vem ao teu altar dizendo: maravilhosa graça.
Senhor gerou. Ó Deus, o que o Senhor está começando agora, nada nem ninguém tem o poder de parar. Dia a dia, Senhor, que esta palavra cresça em seus corações, que este evangelho comece a moldar o caráter, as atitudes, ó Deus, os pensamentos, a família. E que, Senhor, nós sejamos agraciados com o testemunho do que o Senhor está fazendo em suas vidas. Que a cada dia o Senhor cresça em suas vidas e eles diminuam. Como igreja, nós os abençoamos e, ó Deus, nos comprometemos a ajudá-los a crescer no entendimento das tuas verdades santas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.